teste de esforço. Eu não sei quantos que estão nos ouvindo, nos vendo nessa hora, já fizeram um teste de esforço. O teste de esforço é um exame para que você possa verificar como está o seu coração. E o teste, ele consiste em te trazer uma pressão, te trazer um esforço, te trazer um exercício que force o teu coração, e através desse esforço, através desse exercício, o médico vai avaliar como você está. E nesses dias, nós temos passado por um teste de esforço. Nesses dias, nós temos vivido um teste de esforço com relação à nossa fé. Nós temos sido colocados diante de pressões, temos sido colocados diante de alguns esforços para perceber como está a nossa fé, como está a nossa vida com o Senhor. Mais do que teorias, porque nessa hora não adianta o paciente dizer para o médico: eu estou muito bem. O exame vai dizer, o exame vai diagnosticar. E nesse tempo, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós também estamos sendo avaliados para perceber se a nossa fé está firme, se nós estamos realmente vivendo aquilo que nós pregamos, se nós estamos realmente vivendo aquilo que nós cantamos, aquilo que nós expressamos muitas vezes dentro das quatro paredes do nosso templo. Sabe, irmãos e irmãs, nesse tempo, dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, sendo convidados a ficar reclusos, sendo convidados a ficar lá dentro, para evitar coisas maiores, problemas maiores, nossa fé está sendo testada. O primeiro teste que a gente está percebendo é para perceber, para ver se a nossa fé realmente, ela existe só dentro desse ambiente. Você não pode estar aqui. Domingo passado, quem estava no culto lembra quando eu disse: talvez domingo que vem a gente não tenha mais a oportunidade de estar aqui por algum tempo. E acabou acontecendo. Talvez você não tenha oportunidade nesse domingo de estar aqui, nesse templo, sentado nessas cadeiras, mas você tem oportunidade de adorar a Deus. Mas como muitas vezes a nossa adoração, nosso louvor, a nossa leitura da palavra resume-se àquilo que a gente faz dentro do templo, tem muita gente perdida, muita gente sem condição de adorar, muita gente sem condição de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque está faltando alguém para dirigir o culto. Mas eu quero dizer para você que você pode dirigir o culto na sua casa, o culto da sua vida. Não precisa de um dirigente, precisa de um coração apaixonado pela presença do Senhor. Nós estamos sendo testados nesse momento. Você está na sua casa e às vezes a fé que nós vivíamos era uma fé que só se expressava aqui dentro. Dentro de casa ela não era tão verdadeira assim. Com os nossos familiares ela não era tão real assim. Éramos, quem sabe, fervorosos dentro de um culto, com a igreja lotada, e com alguém dizendo para nós: levante as mãos, cante. Mas agora que não tem ninguém para nos dizer o que fazer, agora que não tem ninguém para nos incentivar, agora que não tem ninguém para dizer: leia a Bíblia, abra a tua Bíblia, alguns de nós estamos sendo desafiados. Alguns de nós estamos sendo desafiados a sermos crentes dentro de casa, que era uma realidade que nós não experimentávamos. A primeira coisa é que o texto diz assim, Hebreus 11, o verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Você está esperando que isso tudo passe, não está? Você está esperando que a gente tenha condição de sair de novo, sair pelas ruas tranquilamente, voltar ao templo, nos unir como família da fé, sem preocupações, sem tensões. Você está esperando isso tudo passar, não está? Mas nesse momento, os nossos olhos têm dificuldade de enxergar isso. Os números nos assustam,
as perspectivas nos assustam, a fala dos cientistas e dos estudiosos nos assustam, mas nós somos desafiados a ter fé. E a nossa fé é exatamente isso, certezas de coisas que nós estamos esperando. Então nós vamos voltar a congregar, nós vamos voltar a andar pelas ruas tranquilos, nós vamos voltar a nos unir, nós vamos voltar à vida normal. As coisas vão passar, essa epidemia vai passar, Deus vai cuidar de nós. Essas são as coisas que nós esperamos, e ainda que não consigamos ver hoje, ainda que os sinais sejam contrários, nós não estamos vendo, mas nós cremos. Renove tua fé nessa noite, renove sua fé nessa noite, vai dar certo. Deus está conosco, Deus está contigo agora, na sua casa, junto com a sua família. Deus está conosco. A Bíblia também nos diz que o verso 6, assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Se você não nutrir fé no teu coração nesse tempo, tua vida não vai agradar o Senhor. Então você tem que crer, meu irmão, você tem que crer, ainda que todos os dados digam ao contrário. Nós somos o povo da fé, e a palavra que vale sobre a nossa vida é a palavra de Deus. Os decretos que valem sobre nós são os decretos que vêm do Senhor para nossas vidas. Então nós temos que crer. Se nós não crermos, não vamos agradar o coração de Deus. E nós somos chamados a agradar o Senhor, a agradar a presença dEle. O verso 7 diz assim, a respeito de Noé: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que fazer nesse tempo? Como se portar nesse tempo? Como reagir a tudo que nós estamos ouvindo? Como passar por esse tempo? Pela fé. Noé passou toda a crise. Noé enfrentou tudo que ele vivenciou através da fé. E o texto diz que pela fé ele foi instruído a respeito de acontecimentos. Pela fé, eu e você vamos receber instrução de Deus. Pela fé, nós vamos receber instrução de como nos portar nesses dias de desafio. Deus vai ministrar ao nosso coração como a gente tem que agir, como a gente tem que se portar, o que fazer nesse tempo. Fique tranquilo, pela fé nós vamos receber instrução da parte de Deus. Quer mais? Verso 8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Você está meio perdido? Você está meio sem rumo? Está preocupado com o teu amanhã? Está preocupado com as finanças? Está preocupado com a saúde de muita gente? Você está preocupado com a saúde da tua casa, da tua família? Você está sem rumo, você está sem direção. O texto diz que Abraão ia para um lugar que ele nem sabia onde, mas pela fé, diz o texto, pela fé ele recebeu um chamado e obedeceu a fim de ir. Deus deu a ele direção. Pela fé, Deus vai dar direção à sua vida. Pela fé, Deus vai dar direção à sua casa. Pela fé, Deus vai dar direção para a igreja dele nesses dias difíceis, nesses dias complicados. Vou dar um salto, vou para o verso 23, onde a Bíblia, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim, verso 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Quando Moisés nasce, irmãos, um decreto de morte estava estabelecido sobre a terra.
Talvez haja um decreto de morte nesse tempo estabelecido. Muita gente preocupada, muita gente com os números na cabeça. A gente está ouvindo toda hora. Há um decreto de morte. Moisés nasceu debaixo desse decreto. Ele iria morrer diante desse decreto. Mas a Bíblia diz que pela fé, depois de nascer, foi escondido por seus pais. A fé dos pais de Moisés mantiveram Moisés vivo. A tua fé, a nossa fé vai nos manter vivos nesse tempo. A nossa fé, irmãos, vai guardar a nossa casa. A nossa fé vai guardar os nossos lares. A nossa fé vai guardar a nossa família. Creia, creia, ainda que haja um decreto de morte hoje rondando as nações da terra, rondando o Brasil, a nossa fé nos guardará vivos. A nossa fé vai guardar a nossa casa. Creia em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. O verso 29 nos diz assim ainda: pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Você conhece essa história? Depois de terem saído do Egito, um grande mar, assustador e intransponível, apareceu diante deles. Não tinha para onde ir. Tem muita gente dizendo hoje que não tem para onde nós irmos. Tem muita gente hoje preocupada, além da questão da saúde, preocupada com a questão financeira, dizendo: o Brasil vai quebrar. Não tem jeito, não tem para onde ir. O Brasil vai quebrar. Tem gente me ouvindo agora dizendo: não tem jeito, eu vou quebrar financeiramente. O meu comércio vai quebrar financeiramente. Eu vou ser mandado embora. Onde eu trabalho vai quebrar. Não tem jeito, não tem como passar. Tem um mar diante de nós. Um mar de dúvidas, um mar de medo, um mar de tantas situações adversas. Mas a Bíblia diz: pela fé, os israelitas, o povo de Deus, atravessou o mar vermelho como por terra seca. Eu quero profetizar isso, gente. Vamos crer, vamos acreditar. Igreja do Senhor, você que tem religião, que não tem, não importa. Você está ouvindo, Deus colocou você aí agora, porque tem uma palavra para o teu coração. Nós vamos vencer, esse mar vai se abrir. Nós vamos passar com os pés enxutos, como em terra seca. Esse mar de tantas adversidades vai se abrir diante de nós. Nosso Deus é poderoso, meu irmão. Não tem coronavírus que resista à palavra do Senhor. Não tem coronavírus que resista. Esse vírus pode assustar a humanidade, mas não assusta o Deus que nós servimos. Esse vírus pode estar tirando o nosso sono, pode estar nos deixando angustiados, mas não deixa tenso nosso Deus. O nosso Deus continua no controle. Uma palavra dele, o mar se abre. Uma palavra dele, o vírus bate em retirada. Uma palavra dele e o mundo volta a ter paz. Ainda leio com você o verso de número 34. Quando a palavra de Deus diz de livramentos que homens e mulheres de Deus, por terem fé, receberam da parte do Senhor. Quando diz assim: extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. O texto diz que da fraqueza tiraram força. Está difícil para você, meu irmão. Está difícil para você, minha irmã. Tem gente sozinho em casa. Tem gente sozinha em casa que não tem ninguém para conversar nesses dias. Tem gente que está isolado realmente, que não tem, está com medo de sair, não tem ninguém. As orientações às vezes para alguém é nem para receber visita. Mas na nossa fraqueza, Deus vai suscitar força nesses dias. Você vai descobrir uma força que você nunca imaginou que tivesse. Deus vai te dar nesses dias uma força
que você nunca pensou que teria, que se alguém te contasse como seriam esses dias, você ia dizer: ih, não, Deus, me poupe disso, porque eu nunca vou conseguir passar por esses dias. Nesses dias, Deus vai te fazer uma força, vai te suscitar uma força que você nunca imaginou que poderia ter, e você vai passar. Nós juntos vamos passar. O texto diz que da fraqueza suscitaria força, e que na guerra fizeram-se poderosos e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Nós estamos numa guerra, não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo de guerra, mas eu quero dizer para você, nesses dias, Deus está levantando um exército poderoso. Por isso que eu comecei dizendo, nesse momento, que Deus estava testando nossa fé. Deus estava avaliando nossa fé. Deus estava nos permitindo passar por um teste de esforço. Porque vamos concordar aqui, irmãos, as igrejas, de uma forma geral, estavam vivendo coisas bonitas de Deus, sim, mas muita gente desligada. Quanta gente está me ouvindo agora, desviado dos caminhos do Senhor? Por que você não estava no nosso meio? Por que você parou de caminhar? Mas nesses dias, você tem procurado voltar, não é verdade? Há tempo para nós clamarmos ao Senhor. Você está desviado? Volte para os caminhos do Senhor hoje. Ore com a gente hoje. Volte para os braços do Pai hoje. Você estava na igreja e estava mais ou menos, vivendo a fé de uma forma relaxada, vivendo as coisas de Deus de uma forma relaxada. Quantas pessoas nas igrejas, sejam elas quais forem, quais denominações forem, mas vivendo de uma forma qualquer, e de repente, no meio dessa guerra, estão parando e pensando: eu não posso viver mais assim. O que Deus está fazendo no mundo, irmãos? Deus está levantando um poderoso exército. Deus nesses dias está levantando um poderoso exército, e Ele conta com você. Com você que estava desviado dos caminhos do Senhor. Chegou a hora de você voltar e engrossar as fileiras desse grande exército. Nesses dias Deus está falando com você, meu irmão, que estava na igreja, mas perdido, dentro da igreja, mas perdido na casa do Pai. Deus está falando com você: chega desse padrão de vida que não glorifica o nome do Senhor. Chegou a hora de você se levantar realmente, para viver uma fé viva e operosa. E acima de tudo, Deus está falando com pessoas que nessa hora nunca entregaram seu coração a Cristo. Você está assustado, sem rumo, sem direção, mas de alguma forma esse vídeo chegou até você. De alguma forma você parou na frente de um celular, de um computador, e está ouvindo. Talvez você nem saiba quem eu sou, mas o Senhor diz ao teu coração nessa hora: entregue teu coração a Ele. Entregue tua vida nas mãos dEle. Pare, repense. Aproveite esses dias e repense sua vida. Repense sua caminhada. Repense sua jornada. Coloque sua vida nas mãos de Jesus. Entregue sua vida a Cristo nessa noite. Gente, vai dar certo. Nós vamos sair disso, eu tenho certeza. E vamos sair mais fortalecidos. Vamos sair mais edificados. Vamos sair mais arraigados. O Senhor dos exércitos está conosco. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero interceder para que Deus suscite no teu coração força e fé. Para que Deus suscite no teu coração nessa hora fé, para nós rompermos esses dias maus, rompermos essas cadeias e essas barreiras. Eu quero te convidar. Vou fazer algumas orações. Primeiro eu gostaria de orar por alguém que nessa noite precisa entregar a sua vida a Cristo. É com você que eu estou falando? Então eu quero orar por você. Alguém que talvez precisa retornar aos caminhos do Senhor. Você parou, você saiu fora, é com você que eu estou falando. Eu quero orar por você nessa hora. Vamos orar? Se é com você, coloque a mão sobre o seu coração, na sua casa, onde você está. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa vida que está voltando aos teus caminhos nessa noite. Eu abençoo essa vida
que está tomando essa decisão de retornar aos caminhos do Pai. Eu oro, Senhor, por esse irmão, por essa irmã que nessa noite diz: eu não posso ficar longe, eu preciso de Jesus. Eu oro também por esses que o Senhor colocou aí agora e que precisam entregar a sua vida a Cristo, o rumo da sua história nas mãos de Jesus. Ah, Senhor, tua palavra diz que se nós devemos crer com o coração e confessar com os nossos lábios que Jesus é o Senhor. Pai, se o Senhor suscitou fé nesse coração agora, que ele possa declarar e dizer: Jesus, entra no meu coração e muda a minha história, faz tudo novo, escreve meu nome no livro da vida, anula todo escrito de dívida e muda a minha história. Que essa oração seja repetida por esse teu filho, por essa tua filha, e que a partir de hoje a vida dele seja transformada, e que mesmo em meio a dias difíceis, ele tenha convicção de uma vida nova em Cristo Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, mande uma mensagem para a gente, confirme o que Deus está fazendo no teu coração. Queremos orar pela sua vida. Mas eu ainda quero orar nessa noite. Quero orar por todos que estão nos ouvindo. Quero orar pela tua família. Quero orar pela tua casa. Quero orar pelo teu lar. Feche os teus olhos. Vamos orar ainda nessa noite. Pai amado, existem muitos nos ouvindo nessa hora. Gente que está desesperada, sozinha dentro do seu lar. Visita essas senhoras. Visita, Senhor, esses senhores, isolados dentro dos seus lares, com medo de tudo que está sendo dito. Pai amado, visita essa mãe, esse pai, que temem por seus filhos. Visita, meu Deus, cada família, cada lar agora, em nome de Jesus. Visita corações que estão cansados. Visita, meu Deus, corações que estão sobrecarregados. E alivia a dor, alivia, Senhor, o sofrimento e a angústia desse coração. Pai, em nome de Jesus, faz nascer fé agora nos nossos corações. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tua palavra foi pregada. Suscita nos nossos corações fé nessa noite, a fim de que nós não venhamos a ficar desesperados, a fim de que nós não venhamos a ficar em pânico, Senhor, mas que nós descansemos nos braços do Eterno, sabendo que Deus está cuidando de nós. Leva fé para dentro desse lar. Leva a fé para dentro dessa família. Senhor, se existem pessoas enfermas nos ouvindo nessa hora, libera cura sobre essa casa, libera cura sobre essa família. O Senhor é o Deus da cura. Eu creio que o Senhor pode manifestar o teu poder agora. Abençoe esse lar, essa família, Pai. Talvez um lar que, porque estão tendo muito tempo juntos, Senhor, homem, mulher, marido, esposa, estão brigando, estão em meio a contendas. Leve paz para dentro desse lar. Abençoe os lares, Pai. Eu creio, Deus, que nesses dias o Senhor tem nos levado para dentro de casa para reafirmar o quanto as famílias são importantes, o quanto os lares são importantes. Abençoe os nossos lares, abençoe as nossas famílias, abençoe o nosso Brasil, Pai. Repreenda todo espírito de morte rondando a nossa nação. Repreenda todo espírito de morte rondando o Brasil. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos vida. Nós profetizamos vida. Nós profetizamos vida em nome de Jesus. Abençoe as nações da terra, Senhor. Que o mundo seja assim sacudido, mas não para ser, ó Deus, derrotado ou destruído, mas para se alinhar aos propósitos do Senhor, para se alinhar à vontade soberana do Senhor, porque breve o Senhor vem, breve o Senhor vem. E o Senhor quer salvar muitos, salvar, ó Deus, os homens e mulheres que o Senhor tanto ama. Por isso, Pai, abençoe as nações. Repreenda, Senhor, essa pandemia. Paralisa isso em nome de Jesus. A tua igreja ora, Pai, e nós cremos que o Senhor pode mudar essa história em nome de Jesus.
abençoe os lares, abençoe a nossa noite. Abençoe, Senhor, a semana que vamos ter, que as notícias sejam melhores, que o Senhor anime nosso coração, que o Senhor nos fortaleça, que os dias que virão, Senhor, sejam dias de fé e de renovo na vida do teu povo. Nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.